subsequentes ali da razão, passar adiante para o Marco e a Rafa e conduzir o nosso estudo da noite de hoje. Boa noite, então, pessoal. Live streaming is on. Consegui fazer a transmissão agora. Só tenho que ver se está no canal do Boa Nova ou se está no meu canal de aula. Só um pouquinho aqui. Agora De preferência do Boa Nova, tá, Marco? Não, é que eu acabei de logar, só que eu tô com as duas contas logadas. Deixa eu ver, a Cris já vai verificar aqui para nós. Não, acho que tá lá no meu canal de aula. Não tá aparecendo aqui, eu já entrei também, Marco, não tá aparecendo. Então, vou parar esse stream. Né? Live streaming has stopped. A pessoa que é youtuber é bravo, né? É que ele tá colocando aqui. Ele não tá deixando. Peraí que eu tô saindo aqui, agora eu vou tentar de novo. Não, ele tá dando ocupado. Mas tudo bem, eu tô gravando aqui no meu computador e depois eu faço o upload. Então, uma boa noite a todos. Nós vamos trabalhar hoje com duas questões, tá, pessoal? E a gente vai trabalhar bastante com linhas do tempo, tá? Então, o estudo vai ser bem denso, assim, sabe? Com bastante conteúdo. Então, a ideia é a gente começar direto aqui, né? A apresentação. Deixa eu só ver se está compartilhando a tela. Aí, tá. Perfeito. Pessoal, então a gente vai começar comentando essa questão 200, né? Que a questão ela é bem direta para Emmanuel, não é? E a resposta ela é mais direta ainda, né? É perguntado a Emmanuel onde localizar a origem dos desvios da razão humana, né? Ou seja, onde que a nossa razão ela acabou se desviando, né, do seu caminho para cair, vamos dizer, em caminhos errados. E a resposta de Emmanuel ela é uma, vamos dizer, ela é direta, né, e ela é uma pedrada. Ele diz que a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Então, a gente vai trabalhar, né, nessa primeira questão com essa questão, né, no que seria a defecção do sacerdócio, né, defecção do sacerdócio, ou seja, quando que nós pegamos, né, esse conhecimento inicial que foi nos passado e acabamos, vamos dizer, desvirtuando, não é? Lembrando, Marco, que defecção é deserção, né? Então houve uma deserção do sacerdócio, né? Um abandono. Isso aí, Éder. Então, para a gente trabalhar essa questão, a primeira coisa que eu trouxe aqui, né? Eu até estava pensando e acabei não sabendo mesmo, mas eu queria ver se teria alguém, né,
com conhecimento de história, né? Porque eu tive que buscar aqui uma linha do tempo da Igreja Católica, né? Que dentro dessa linha do tempo eu queria comentar um pouco. Claro que ela está muito resumida, não é? E muito superficial. Então, dentro dessa linha do tempo, eu gostaria de quem tivesse mais conhecimento, né, um pouco mais que pudesse agregar, que comentasse, tá? E Éder, eu não estou aqui olhando o Jitsi, tá? Então, se alguém levantar a mão aí, tu pode interromper aí para passar a palavra, tá bom? Ok. Então, pessoal, a ideia aqui, né, foi pegar essa questão do sacerdócio, não é? Que seriam os que repassariam a palavra de Jesus, não é? Então, desde lá da sua origem, né, que a gente vem ter a origem da igreja por volta do ano 30, não é? Quando os discípulos depois passaram a apóstolos, não é? E começaram as pregações, né? E a gente tem aqui uma linha do tempo, né? À medida que vai passando vão passando os anos, não é? Então a gente tem no primeiro século a expansão, não é? Vamos dizer, as igrejas católicas, não é? Aquele cristianismo primitivo, ele começou a se expandir, conquistando principalmente a adesão do povo mais humilde, né, do povo mais sofredor, porque ele trazia as ideias que nessa época elas não eram aceitas, né, que era a questão da igualdade, né, que todos são iguais perante a Deus. E principalmente os romanos, os patrícios, não é? Eles não aceitavam essa premissa, não é? Ora, como que eu vou ser igual a um escravo, não é? Então, por isso que entre os mais humildes, não é, os que absorveram essa palavra mais como um bálsamo e tudo para o que eles vinham passando, ali começou a se expandir bastante, não é? E à medida que foi se expandindo, foi recebendo mais adeptos, não é? A gente tem aqui no segundo século uma oposição, uma reação, né, a essa expansão, né, principalmente por parte do Império Romano, não é? Porque o crescimento do catolicismo ele aconteceu, né, nessas terras que eram, vamos dizer, dominadas por Roma nessa época, não é? E a gente tem aí barbaridades tremendas, não é? Como eu trouxe aqui a questão dos circos romanos, não é? Quando colocavam os cristãos a serem perseguidos por leões e tudo nos coliseus, não é? Para divertir o povo romano. Então, mas apesar de tudo isso, continuou crescendo, né, esse cristianismo até o ponto em que, através ali do imperador Constantino, não é, ele teve vamos dizer, ele viu uma maneira de usar, né, essa religião que estava em expansão, estava conquistando cada vez mais adeptos ao seu favor, não é? Então, ali no quarto século, acaba acontecendo a oficialização do cristianismo, não é? É reconhecido como religião através do Édito de Milão, e a partir de então, o cristianismo continua se expandindo e se torna a religião oficial, né, do Estado. E aí começa, vamos dizer, talvez essa defecção, não é? Porque os romanos viram que através da religião era mais fácil de controlar o povo, não é? Quase do que através da força, não é?
porque eles viram que a igreja passavam a ter uma forte influência sobre as pessoas, então os bispos passaram a ter influência também política, né, em decisões do Estado. Então essa aí é um pouco da história aí até o V século. Passando então para a Idade Média, não é, de 692 a 1303, a gente tem a extensão da igreja aos povos germânicos e eslavos, não é, que foram conquistados também por Roma durante esse período, não é? E cada vez mais uma influência muito forte da igreja nos acontecimentos sociais, culturais, políticos, tá? E justamente aí continua esse crescimento, né? E cada vez mais a gente vê a influência da igreja para justificar os atos mais bárbaros, não é? A gente tem, inclusive, as cruzadas, que foram essas, vamos dizer, a busca da retomada, não é? Da Terra Santa, né? Então, o homem começou a matar em nome da igreja, começou a roubar em nome da igreja, não é? A dizimar populações em nome da igreja. Então, aí, né, se a gente for analisar essa linha do tempo, passando depois lá pela Inquisição, né, que a gente teve também uma forte influência da igreja no controle, então, de questões relacionadas à ciência, né? Então a gente vê que realmente houve, né, desde lá da origem da igreja, com a ideia que ela foi criada, não é? Até o ponto em que o homem se deu conta vamos dizer, da arma poderosa que ele tinha na mão, não é? E passou a usar isso vamos dizer, com a razão humana, não é? Ou seja, para tirar a sua vantagem em cima disso, não é? E a gente passa aí depois para a igreja contemporânea, né, do século XX ao atual. Tá, pessoal? Então, sem ter a mínima pretensão de querer falar sobre história, não é? Eu trouxe aqui uma pequena linha do tempo, assim, da igreja, né, para a gente comentar um pouco essa questão, né, para ver mais ou menos quando que houve essa defecção do sacerdócio, né, e como que isso aí influenciou vamos dizer, a evolução da humanidade durante todo esse tempo. Tá? Marco, eu queria só fazer uma observação ali. Quando começa ali a Inquisição, entre o século XII até o XIX, lá no meio, em 1517, houve o movimento, né, protestantista, né, conduzido por Martinho Lutero, e foi também uma forma de protesto a todo esse imperialismo que se moveu da igreja, né, decorrendo da deserção, né, do verdadeiro sacerdócio. E Martinho criou com isso esse movimento que originou a igreja luterana, e nesse interim, nesse meio, muitos poucos, né, mais valorosos padres perceberam e voltaram à razão, né, tentaram reviver o cristianismo primitivo, mas a maioria deles sucumbiu pela Inquisição, foram mortos e perseguidos. Né. Tentaram ter uma reação e foram sufocados. Né. Isso está muito claro no livro Renúncia, né, contado pelo padre Damião, que é uma das encarnações de Emmanuel, né, essa experiência, né. Ele acabou não sendo morto pela Inquisição, mas todos os que pensavam igual a ele, né, fora aqueles que saíram, que não foi uma deserção, mas que se retiraram para abrir novas ideias no movimento conduzido por Lutero, a maioria deles sucumbiu, sim. Só para deixar registrado um dado importante nessa tua linha do tempo aí, né, como fazendo parte desse processo em busca da razão, né, da reaproximação com o pensamento. Perfeito, obrigado, Eder.
É claro que, como eu falei, é uma linha do tempo bem simplória, né? Teve vários movimentos dentro da igreja, né? Além desse também, mas eu preferi não abordar aqui, né? Até por questão de tempo. Voltando aqui então aos slides, né? Tem inclusive uma passagem no capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, né, onde fala do espiritismo e as grandes transições, que se chama defecção da Igreja Católica. Então é justamente fechando com essa questão do Consolador, não é? Então aqui Emmanuel apresenta no Caminho da Luz, né, esse texto, né, que desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa de seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. Tá? Então, justamente complementando essa questão, não é? Que a igreja acabou se prendendo mais a interesses materiais, econômicos, não é? E aí foi, vamos dizer, motivo de quedas de muitos espíritos, né, que passaram com uma determinada missão, né, vieram com uma determinada missão e acabaram caindo nessa questão material. Tá? Uma questão que eu gostaria de abordar também, porque eu tenho um pouco de preocupação muitas vezes que a gente entra numa crítica pesada, assim, né, em cima de uma igreja católica ou de qualquer religião que seja, né, até porque não são eles, né, somos nós, que quantos de nós já passamos, né, em várias encarnações por tantos caminhos assim, não é? Então, para complementar essa questão, eu trouxe um outro texto de Emmanuel também, não é? Para que a gente tenha um pouco de cuidado quando vá criticar, não é? Criticar por criticar, na verdade, né? Então, seria esse texto aqui do livro Justiça Divina, que ele está lá no capítulo 1, item 12, nos Círculos da Fé. Então, ele diz o seguinte: acende a flama da reverência onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos com o devido apreço aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quantos são os estágios evolutivos das criaturas. Aos que pretendem louvar a infinita bondade manejando borés seria um tipo de flauta, tá? Aos que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, aos que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas, aos que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar, aos que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor, e há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola, ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito,
para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. Tá? Então é só um complemento aqui para a gente não ficar preso nessa, simplesmente na crítica, não é? Sabendo que tudo vem a seu tempo, tá? E cada um tem a religião ou o credo, né, que ela necessita naquele determinado momento, tá? Assim como nós hoje necessitamos do espiritismo, né? Tá, pessoal? Então essa aí seria essa primeira questão que eu trouxe para trabalhar. Então, se alguém tiver algum comentário a respeito. A Sheila Maria está com a mão levantada. Levantei a mãozinha. Minha internet não está muito boa. Eu acho que é bem oportuna essa tua observação, né, Marco, do respeito à própria trajetória da Igreja Católica, em que pese as barbáries, né, que foram feitas, mas foram feitas por humanos. E que, na verdade, ali existia e sempre existiu o germe, né, do amor, enfim, dos preceitos evangélicos, mas que foram, né, deturpados, sobretudo por busca, né, a busca desenfreada pelo poder. E tem um vídeo muito bonito de Chico Xavier, entre tantos, né, que ele fala da religião católica. E ele, inclusive, relata, né, de momentos em que ele foi a algumas missas e que ele via, né, jorrar luz e a presença de espíritos elevados ali conduzindo boa parte dos trabalhos, né, quando havia essa condição, ou seja, encarnados, né, que levavam também todos esses influxos, né, elevados de elevação, e que ali se manifestavam, né, muitos espíritos de luz, né. Então é bem bonita essa entrevista. Eu até, né, assisti para justamente complementar hoje o estudo. Então sugiro também, assim, para ver, né, o quanto na verdade a gente também precisa ter essa postura respeitosa que o Marco destaca tanto. E também para evitar, né, Sheila, o sectarismo, né, querer separar uns dos outros, né. A gente se complementa, né. Eu assisti no fim de semana o filme do 7 anos no Tibete, que o Aloysio nos indicou no sábado, né, e a gente vê claramente o quanto que as outras religiões têm a contribuir com os nossos estudos, né. E como disse o Marco, né, éramos nós lá atrás fazendo isso, né. Então agora nos cabe a responsabilidade de reerguer, né, a verdadeira igreja, né, ou seja, os corações têm que estarem unidos, independente do credo, para somarem. Tem que haver o debate interreligioso, a conversa interreligiosa, para que a gente possa somar. Muito boa a tua análise. O Otávio está com a mãozinha também. Quer falar? Marcos, voltando ao Império Constantino, até o Império Constantino, que era regido pelo Velho Testamento, na Bíblia aparecia a palavra reencarnação. Porém, a rainha, a esposa de Constantino, eu não lembro o nome dela, ela não concordou com essa frase, com essa palavra, porque ela dizia que é o que diz hoje a palavra reencarnação, né? E ela não concordava em reencarnar, como rainha que ela era, em uma serva, no papel de uma serva, de uma pessoa menor, né? Então, ela conseguiu que Constantino solicitasse o concílio episcopal, a reunião dos cardeais, que era uma vez, acho que a cada 2 anos, para que mudasse esse nome de reencarnação para ressuscição. Eu acho que falei errado. Não, bom, dá para entender. E foi feito isso aí. Então, até a Bíblia do Velho Testamento era a palavra
reencarnação. E houve a mudança já na Bíblia do Novo Testamento, veio com essa frase aí, né? É isso aí, né? Só uma observaçãozinha. Muito obrigado, Thiago, pela contribuição. Bela lembrança. Então agora eu gostaria de passar para a próxima questão, que ela vai ser uma questão bem extensa para a gente trabalhar. Eu já vou até colocar aqui na tela para vocês. Então seria a questão 201, né? Uma questão também bem simples, não é? Com uma resposta bem direta de Emmanuel. Primeiro eu vou ler a questão e a resposta e depois eu vou comentar o que a gente vai trabalhar. Tá? Então, no quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito, né? Ou seja, se nós temos a integração entre ciência e filosofia, né, para vamos dizer, a nossa evolução espiritual, né? E Emmanuel comenta que ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Tá? Então aqui a gente tem vamos dizer, dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita que nós trabalhamos, não é? Que é a ciência, a filosofia e a religião, e a gente sabe, na própria introdução, né, do Consolador, a gente sabe que a ciência e a filosofia são os que, vamos dizer, o nosso pedestal que nos une à Terra, não é? E a religião nos religa a Deus, que a gente precisa desenvolver esses dois braços aí, né, a ciência e a filosofia. Tá? E aqui, para essa questão, né, para comentar como a ciência, vamos dizer, auxilia no engrandecimento da nossa sabedoria, não é? Aqui a gente pode tratar a sabedoria, né, como o que a gente deve ter em termos de completar a nossa evolução, não é? Para a nossa evolução espiritual. Tá? Então, pensando assim, como que a ciência nos ajuda nesse caminho e como que a filosofia nos ajuda nesse caminho, tá? Como eu comentei antes que vamos dizer, nos nossos encontros anteriores, não é, que eu estou mais ligado à ciência, eu pedi uma ajuda para a Rafaela, para ela me ajudar nessa questão com a filosofia, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, eu e a Rafaela, a gente vai apresentar um pouco, de maneira breve também, uma linha do tempo da ciência e uma linha do tempo da filosofia, e como que a ciência e a filosofia ajudaram e estão ajudando a evolução do ser humano, tá? Ou seja, a nossa evolução espiritual. Então é essa a ideia. Eu vou falar primeiro, então, dessa linha do tempo da ciência, tá? E depois a Rafaela vai falar da filosofia. O que eu estou usando aqui para comentar essas questões é parte um pouco de uma palestra que eu preparei ano passado, retrasado, a respeito de ciência e religião. Tá? Então mas é mais esses slides aqui para a gente basear um pouco esse nosso pensamento. Tá? Então, eu trouxe aqui essa linha do tempo desde a antiguidade, não é? Que desde da invenção da escrita, né? Lá em torno de 4.000 a.C., até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, né? E como que era a nossa ciência, não é? Como que era o nosso conhecimento. Nessa época, o ser humano era politeísta, não é? Tinha um culto à natureza muito grande, porque ele não conhecia os fenômenos naturais. E se usava muito de rituais e sacrifícios. Né? A gente vai ver até na época de Jesus mesmo, não é?
se fazia muitos sacrifícios com a intenção de agradar, né, a Deus ou aos deuses, no caso dos romanos, não é? E com isso a gente procurava obter melhora de enfermidades, uma maior produção, vamos dizer, de grãos na colheita, não é? E assim vai, porque a gente não tinha a ciência, vamos dizer, o conhecimento científico dessas questões, tá? Só que, claro, a gente passa, né, por essa infância científica e vai evoluindo, não é? Então a gente passa agora aqui para a Idade Média, né, ali desde a queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, que vai ali de 476 depois de Cristo até 1453, tá? Nesse período, a nossa ciência, né, a nossa evolução científica, ela esteve muito controlada pela própria igreja. Não é? Então a gente pode ver aqui que essa resposta dessa questão ela vai se complementar com a questão anterior, né? Quando a gente falou daquela linha do tempo da igreja. Então, nesse período, quando a igreja passou a ter esse domínio político, não é? E principalmente para não perder aquela questão vamos dizer, de dominar o povo pela crença, pelos dogmas, sem deixar, vamos dizer, as pessoas terem conhecimento científico do que realmente acontecia, né? Então a gente teve uma forte influência da igreja sobre a ciência através da Inquisição, não é? Um exemplo bem típico dessa questão é que a Inquisição, né, fez com que Galileu Galilei fosse nesse tribunal, negasse, né, ele se retratasse diante desse tribunal, dizendo que a ideia de que a Terra girava em torno do Sol era falsa, né? Ou seja, a Igreja não podia perder aquele, vamos dizer, aquele domínio sobre o povo, dizendo que a Terra, né, o nosso planeta, era o centro do universo e tudo mais girava em torno de nós. Né? Então, ali a gente teve uma forte influência sobre a ciência nesse período. Tá? Indo adiante aqui, a gente passa então para a Idade Moderna, tá? Que vai ali do fim da Idade Média, né, até a Revolução Francesa. E nesse período, então, a gente tem uma grande evolução da ciência no momento que ela se torna laica, não é? Ou seja, ela acaba se separando, né, perdendo o controle da igreja sobre a mesma. Né? Então, nesse período, a gente teve o desenvolvimento dos métodos científicos, tá? Onde os maiores expoentes aí, quem, vamos dizer, criou essa metodologia que a gente usa até hoje foi Descartes, né? E a partir de então, o homem passou a explicar vários fenômenos da natureza, não é, através da ciência, tá? Então, eu queria abordar aqui um pouco o que seria esse método científico, né? O método que foi proposto nesse período e que a gente usa praticamente até hoje, né? Então, ele é um conjunto das normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimentos que tenham o rigor da ciência, né? Ou seja, um método usado para pesquisa e comprovação de um determinado conteúdo. Né? Então, como que ele funciona? Nós observamos um fenômeno, não é? Nos questionamos, problematizamos, né? Por que isso está acontecendo, né? Se criam hipóteses, né? Não, isso acontece por causa disso e disso e disso. Então se faz experimentação, se repete, né? A partir do momento que a gente consegue reproduzir esse resultado, né? Em determinadas condições, a gente consegue comprovar que ele é verdade e isso se torna uma lei, tá? Então, isso aí foi a grande evolução, porque a gente começou a ter várias respostas, não é? E através disso a gente se livrou daquela ideia
de que tudo era, vamos dizer, construído ou feito pelos deuses ou por Deus, e que a gente tinha leis naturais, não é? E que a gente tem que aprender essas leis naturais, que é justamente o que vai fazer a nossa evolução intelectual, não é? O próprio Kardec, ele era um conhecedor, vamos dizer, ele tinha um autoconhecimento do método científico, não é? Então, inclusive, na biografia de Allan Kardec, no que é o Espiritismo, ele diz o seguinte: apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Então, Kardec usou o método científico para formular o Espiritismo. Então, aqui mais uma amostra que ele faz parte, né, dessa nossa evolução. Outra passagem também que eu trago aqui, que está na Gênese, não é? Kardec traz que a ciência sem o Espiritismo é impotente para explicar certos fenômenos apenas pelas leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência ficaria sem suporte e comprovação. O estudo das leis da matéria devia preceder o da espiritualidade, pois é a matéria que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria tido sua obra abortada, como tudo que vem antes do seu tempo. Não é? A gente precisava passar por essa, vamos dizer, essa evolução da nossa intelectualidade, né? Justamente para que a gente chegasse num ponto em que dissesse o seguinte: bom, a partir de agora, só através dos meus sentidos, né, da minha visão, da minha audição, né, do meu raciocínio, eu não tenho como explicar tudo. E aí vem o Espiritismo para complementar, então, o que falta, né? E passando agora, então, só para complementar esse meu raciocínio, não é? Passando a contemporaneidade, né? Ou seja, a ciência desde ali da Revolução Francesa até os dias de hoje, nós vamos ter aqui várias revoluções no pensamento científico, não é? A gente tem aí, com a vinda de Einstein, a descoberta da relação entre energia e matéria, não é? Que toda matéria é energia e vice-versa, não é? A gente tem aqui a introdução da física quântica, né? Que ela procura explicar a questão da origem do universo, e a gente vê na física quântica que para que exista matéria, né, a gente precisa de o que se chama na física quântica de um observador consciente, eu acho que é. Então eles abordam um pouco assim, a física ela não está conseguindo explicar a origem do universo sem Deus, não é? Então nesse ponto aí a ciência e a religião acabam se aproximando, tá, pessoal? Então o que eu trouxe aqui foi num período bem breve aqui uma viagem de uns 6.000 anos, não é? Mostrando um pouco do que Emmanuel comenta, não é? O braço do rio da ciência, não é? Como que ele está contribuindo para, vamos dizer, para a sabedoria humana, não é? Só que ele traz que, além da ciência, nós temos a filosofia. Então agora eu gostaria de convidar a Rafaela para ela entrar então na linha do tempo da filosofia, não é? E nos trazer também, vamos dizer, a contribuição da filosofia nessa nossa evolução do nosso raciocínio, não é? Complementando a nossa sabedoria. Tá, Rafa? Boa noite. Então, assim, ó, a filosofia, ela começa, digamos, pela filosofia antiga, pelo Tales de Mileto, como está ali.
Só que, na verdade, estudando a real filosofia antiga, são os textos sânscritos, né, que são os mais antigos. Na verdade, seria a filosofia oriental, e não a grega. Né, mas o que é ensinado, muitas vezes, nas instituições, é que se inicia pelos gregos. Né? Então, eu coloquei ali pelos gregos, mas eu acho importante ressaltar as questões da filosofia oriental. Que acontece que muitas pessoas não se especializam nas filosofias orientais porque não há traduções que contenham a originalidade. Então, acho que tu pode passar adiante. Próximo slide. Uhum. Então, assim, para começar, eu vou falar da filosofia antiga, e aí, posteriormente, eu vou falar da filosofia medieval, da moderna e da contemporânea. Então, a filosofia antiga, ela está relacionada com a religião, e está relacionada também com os mitos, com as crenças. É a filosofia grega, que é aquela abordada nas instituições, como eu falei. Então, o que ela diz? Na verdade, esses filósofos antigos, como o Aristóteles, o Sócrates, o Platão, tem também o Tales de Mileto, que foi considerado o pioneiro, né, na filosofia, que ele fala que tudo é água, né, mas não assim a água que a gente toma. Ele utiliza o termo água como se fosse uma substância, né. Então, assim, dentro dessa parte dos pré-socráticos, que está ali na linha do tempo, tem também os atomistas. Os atomistas, eles consideram que tudo que existe no universo é átomo. Então, daí depois vem o Heráclito e ele fala que tudo flui, assim que o ser humano ele precisa viver com fluidez. Mais adiante, no período clássico, vai ter o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, depois o helenismo e a filosofia romana, que eu citei na primeira aula, que é o estoicismo. Então, há uma diferença nessa primeira filosofia antiga, que fala muito das crenças, mas também envolvido com os mitos gregos. E do mito ao logos, que logos seria a capacidade de racionalização. Então, assim como seria uma ordem cósmica. E nessa ordem tem beleza, tem observação, contemplação também. Então, acho que pode passar para o outro também. Aqui na filosofia medieval, ela buscou adequar duas áreas distantes, que é a razão científica e a fé cristã. Dentro dela, tá a teologia, a metafísica e a filosofia da mente. Então, o que aconteceu? Alguns filósofos na filosofia medieval, eles ficaram divididos e eles seguiram uma linha platônica e uma linha aristotélica. Os que seguiram a linha platônica foi, na verdade, o que é mais famoso é o Santo Agostinho. Mas o Santo Agostinho, ele também é conhecido pelas questões do tempo. Para Santo Agostinho, ele fala que somente o presente existe, que nada posterior existe, nem o passado, nem o futuro. E aí, depois, fala dos seguidores do Aristóteles, fala muito do Guilherme de Ockham, que é a navalha de Ockham. Isso é totalmente metafísico, eles falam das questões não tão religiosas, mas de questões científicas envolvendo a física propriamente dita. Então, ficaria dividido nos seguidores de Platão, que seguem uma linha religiosa, e os seguidores de Aristóteles, que seguem uma linha mais científica. Acho que tu pode passar o próximo. E aí, dentro da filosofia moderna, tem agora muitos filósofos. Então, dentro da filosofia, vai estar o racionalismo, o empirismo, que a gente viu na aula anterior, né? A diferença daqueles que utilizam a intuição e os que utilizam. E também tem a filosofia política, que fala, o Thomas Hobbes é uma grande referência da filosofia política, do idealismo, do existencialismo e o pragmatismo.
Estudando filosofia moderna, eu ainda não tenho tanto aprofundamento, então eu posso falar só aqueles que eu estudei. O Locke e o Hume, foi os que eu estudei, eles falam muito nas questões empiristas, que é o uso da razão, não, desculpa. É o uso sem a intuição. Então, assim, as questões das experiências, né, que eu adquiro as experiências nessa existência, que eu não posso herdar experiências das outras existências para atuar nessa. Então, o último seria a filosofia contemporânea. Acho que tu pode passar, né? Bom, dentro da filosofia contemporânea, tem muito as questões éticas e da moralidade. Então, vai envolver o marxismo, né, do Karl Marx, o positivismo, o racionalismo, o utilitarismo, pragmatismo, o cientificismo, e assim vai. Uma questão importante dentro do utilitarismo, fala da ética e moral, são as atitudes que são consideradas boas ou más, né? Mas nem sempre o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham, eles abordam as questões utilitaristas, e nem sempre uma atitude que é negativa, ela pode ser considerada totalmente negativa. Então, tem várias percepções de uma atitude, né? E pensando assim, fazendo uma análise desses períodos filosóficos, né? Quais períodos exaltam mais a existência de Deus, né? Ou a existência, assim, das questões universais, de uma fé? Eu penso que seria a filosofia antiga, né? Que ela estuda bastante questão de religião, né, mas também as questões universais envolvendo os fenômenos, né, principalmente da alma. Esses filósofos antigos, eles ressaltam as questões dos princípios da alma, os princípios de caráter. E na filosofia medieval, como se estuda a teologia e a metafísica e a filosofia da mente, eu também penso que há um olhar maior para as questões que envolvem Deus, né? Mas que também há um início de percepção da razão científica. Então, dá uma misturada ali. Eu acho que seriam esses dois períodos, e os outros períodos, que seriam da filosofia moderna e contemporânea, são períodos mais sem a utilização desses estudos de espiritualidade, ao meu ver. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria abordar hoje. Certo, obrigado, Rafa. Eu só queria complementar, trazendo aqui uma parte do preâmbulo do livro, que é o Espiritismo, não é? Que ele, só para fechar essa questão, não é? Onde Kardec traz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Não é? Então aqui a gente traz mais uma vez, né, a ciência e a filosofia complementando aí o nosso conhecimento, né, para formar o que Emmanuel traz aí, né, como a sabedoria, não é? Que é justamente a resposta dessa questão. Tá, pessoal? Então, isso seria o que a gente tinha aqui para trabalhar essas questões de ciência e filosofia. Agradeço a Rafa aí pela ajuda também, né? Que sem o conhecimento dela aí não teria como ter abordado, né, de uma maneira tão sucinta e completa essa questão da filosofia. Né? Obrigada. E estamos abertos agora, então, para os comentários aí, para as contribuições de vocês, né? Que silêncio, meu Deus do céu.
Rafa, muito legal, Rafa. Que belo material para nós aí. Excelente, didático, com uma carinha de charge até, né? Mas uma linha bem clara, muito criativo, viu? Muito criativo. Gostoso da gente ver, porque normalmente quando se trata de filosofia, assim, às vezes o pessoal fica meio... Mas tu colocou de uma forma tão didática e os desenhos, a ilustração, que deixa a gente tentado a continuar estudando. E eu acho que isso tinha que ser mais aprofundado mais adiante nessas questões aí. É muito importante, né, essa linha do tempo. Eu fiquei maravilhado aqui. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Obrigada. Alguém mais? Eu tenho uma questão que eu estava pensando quando a Rafa apresentou ali a parte do Tales de Mileto, não é? Eu achei interessante essa questão que ele disse que tudo é água, não é? E se a gente for fazer a conexão, né, com o conhecimento espírita, né, e o conhecimento que a gente tem hoje, a gente tem se usa a água, não é? A água como representação do fluido cósmico universal, não é? Se a gente for pegar desde do Gênesis, né, quando fala, quando Deus criou o planeta, não é? Eu não estou lembrado das palavras agora, mas ele separou, não é, a terra da água, não é? Ou seja, já existia água, no caso. Então, é uma apologia, não? Vamos dizer, uma forma de falar sobre o fluido cósmico universal, não é? Em muitos textos assim dessa época se trata fluido cósmico universal como água. Então, talvez aí esteja um pouco dessa relação com Tales de Mileto, com essa questão aí que tu trouxe. Eu acho que... A Carol... agora tá... Eu quero também agradecer a Rafa pelas contribuições dentro da filosofia, que eu adoro. E do quanto é importante, assim, eu estou lendo o livro que ela indicou também, que é Meditações, no Marco Aurélio, né? Ah, que bom! É muito legal, assim. Só que, como é bom, é importante ouvir de quem entende, assim, né? De filosofia, porque eu sou bem curiosa com a filosofia, mas meu conhecimento não é profundo, assim. Mas quanto é importante também a filosofia, que ela deu origem a muita teoria, né? São as primeiras disciplinas que a gente tem dentro da psicologia, são filosofia, para depois falar das teorias dentro da própria psicologia, né? Então, e um dia que a Rafa quiser falar também sobre Platão, também é bem interessante, porque também, né, tipo, o mundo das ideias, assim, né, tem muita coisa a ver também hoje dentro da doutrina, né, do que a gente estuda. Mas só para te agradecer a contribuição, foi muito legal. Eu que agradeço, muito obrigada. A palavra está contigo agora, Rafa. Então, a questão da água ali do Tales de Mileto, eu queria saber se alguém conhece um escritor japonês. Ele já não está mais nesse plano, né? Mas o nome dele é Masaru Emoto, e ele fez um experimento com a água, que foi assim, em vários recipientes de água, ele transmitia, ele falava palavras, ele escreveu assim, papéis, palavras de amor, saúde, e aí ele congelou. E aí, em outros recipientes, ele escreveu palavras de raiva, ódio, e aí o que aconteceu? Ele foi observar no microscópio e a molécula de água, ela ficou numa geometria assim perfeita, como se fosse numa flor, naquelas palavras que foram de amor, de saúde, de felicidade. E aquelas que foram de ódio e raiva, a geometria dela ficou distorcida. Então, se vocês derem uma pesquisada no Google, se alguém tem conhecimento, ou aqueles ainda que não têm, é um bom assim, exemplo do que o Tales de Mileto já falava. Muito bom, Rafa. E esse material, inclusive, a gente já levou para um estudo uma vez, e a gente pode resgatar ele e disponibilizar para o pessoal, inclusive com
as fotos, né, com a experiência feita por ele, né? Excelente. Isso. Muito boa lembrança. Obrigado. Obrigada. Marco, tuas últimas palavras? Bom, só agradecer a participação de todo mundo, né? Eu agradecer principalmente aí a Rafa, né, pela ajuda para preparar esse trabalho, né, que não é simples a gente fazer uma linha do tempo assim tão sucinta, né? Então, só agradecer e acho que eu vou finalizar aqui a gravação, tá? E daí depois quando for começar a próxima, tu só me avisa que eu começo a gravar de novo, tá, Edu? A princípio, vamos começar a gravar de imediato.